Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 20% das mulheres que têm mais de 60 anos já manifestaram algum tipo de problema na tireoide. A tireoide é sempre um assunto aí que gera muitas dúvidas. Eu tô aqui com a Rebeca Pinheiro, que é endocrinologista, e o Flávio, que segue aqui com a gente. Rebeca, o que é a tireoide e qual que é a função dela no nosso corpo? A tireoide é uma glândula que está localizada aqui no pescoço, né? Ela tem um formato de uma borboleta. E ela produz hormônios, dois hormônios importantes, o T3 e o T4, e esses hormônios eles vão interferir, comandar o funcionamento de outros órgãos, né? E aí entra o coração, o cérebro, o fígado, os rins, os intestinos. Então, é uma glândula muito importante. E os hormônios que ela produz vão atuar, né, no corpo como um todo. E por que a tireoide ela causa tanto receio em nós mulheres? Porque essas disfunções, elas interferem muito na qualidade de vida, né? As mulheres, elas podem ter... E os problemas da tireoide acometem mais mulheres, né? É mais frequente nas mulheres, mas homem também pode ter disfunção tireoidiana, é importante estar ciente disso, né? Mas bem mais frequente nas mulheres, né? E as mulheres, até por cuidarem mais da saúde, também às vezes estão mais atentas e percebem mais os sintomas, né? Você sente essa preocupação aí lá nas farmácias? Na farmácia a gente sempre escuta as mulheres preocupadas, né, com a sua saúde como um todo, mas elas sempre falam, quando elas vão se pesar na balança, essa deve ser minha tireoide que está aumentando o meu peso, né? Então sempre elas associam alguma relação com ganho de peso com a tireoide, né? A culpa é da tireoide. A culpa é sempre dela. da tireoide. Pois é, eu imagino que tem aí muitos mitos em volta da tireoide. Com certeza. E a gente tem alguns mitos e verdades aqui no telão. Eu queria que vocês explicassem aqui pra gente. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro deles, crianças não têm doença da tireoide. Isso é mito ou é verdade, Rebeca? É mito. Os problemas da tireoide, eles podem surgir em qualquer idade, né? Em homens e mulheres, é mais frequente em mulheres, e pode surgir em crianças. Inclusive, existe o hipotireoidismo congênito, que é muito importante se fazer o diagnóstico, né? Feito o teste do pezinho nas primeiras semanas de vida, né? E isso aí vai detectar se ele tem um hipotireoidismo para ser iniciado precocemente a reposição do hormônio da tireoide e permitir que ele tenha um desenvolvimento neurológico bem adequado, né? Sim. Vamos lá para o próximo. O cansaço pode ser causado por hipotireoidismo? Verdade ou mito? É verdade. Né? O hipotireoidismo, ele vai deixar o metabolismo mais lento, a falta do hormônio da tireoide. Então, cansaço, dor muscular, irregularidade menstrual, né? Os ciclos ficam irregulares, a mulher pode ter um sangramento maior durante a menstruação, queda de cabelo, unha fraca, um pouco mais de retenção de líquido, às vezes por isso um pouco de ganho de peso, né? O intestino fica mais lento, pode ter constipação. Então, interfere a frequência cardíaca pode ficar mais lenta também, a pessoa fica com raciocínio mais lento, pode ter esquecimento, alteração da memória, tudo isso pode ser relacionado ao hipotireoidismo. Então vamos aproveitar e também falar dos sintomas do hipertireoidismo. Pronto. O hipertireoidismo é quando há um excesso da produção desses hormônios da tireoide. E aí a pessoa pode perder peso, fica o coração mais acelerado, ela pode ter palpitações, intolerância ao calor, ela sente mais calor que o normal. Né? Em algumas situações ela vai perder massa muscular também, massa magra, irregularidade menstrual, alterações da parte reprodutiva também. Então tem uma série de alterações. Vamos lá para a próxima. A obesidade pode ser causada por hipotireoidismo? O hipotireoidismo ele pode levar um pouco de retenção hídrica, então principalmente por isso as pessoas às vezes percebem um pouco do ganho de peso. Mas na verdade ela não causa um ganho de gordura tão grande, é muito mais pela retenção de líquido que acontece, por isso é mito. Então é um inchaço, né? É mais um inchaço. E a gente tem que lembrar que a obesidade é multifatorial, né? Então pode contribuir, mas os outros fatores também causam mais a incidência da obesidade do que o hipotireoidismo. Vamos lá. Doenças da tireoide afetam a gravidez? Podem afetar tanto a fertilidade, como também durante a gravidez pode ter complicações para a mãe e para o bebê. Vamos lá para a próxima. Eu posso saber se eu tenho um problema na tireoide fazendo um exame de sangue? Isso. O diagnóstico tem que ser a partir do exame físico, as características clínicas, mas a partir daí o exame laboratorial. E dentro do Clinic Pharma, dentro do nosso serviço farmacêutico, a gente faz alguns testes de rastreamento, né? Inclusive nós temos a medição do TSH sanguíneo na ponta do dedo, né?
que pode já ser uma informação que a gente pode conseguir com o paciente que tem algum sintoma e já encaminha para o médico para ele fazer realmente o diagnóstico adequado. Exatamente. Perfeito. Agora a gente vai ver um depoimento de uma pessoa que a Rebeca conhece muito bem, que é a filha dela, Cristina, que tem problema de tireoide e desenvolveu pequena, né? Ela era pré-adolescente, né? Então, roda aí. Hoje a entrevista aqui no Sempre Bem, olha, tá super em família, viu? Eu tô aqui com a minha xará, a Cris, que é filha da Rebeca, endocrinologista que tá aí no estúdio. Agora é importante a gente falar que há 9 anos a Cris convive com a alteração, né? A disfunção na tireoide, né? Antes era hipertireoidismo. A minha mãe notou que minha tireoide estava aumentada aqui no meu pescoço. E junto com isso eu estava muito estressada com coisas assim desproporcionais às minhas preocupações da época. Eu ficava com o coração muito acelerado quando fazia exercícios bem leves. Junto com isso, a gente pediu alguns exames e viu que eu tinha o hipertireoidismo por causa da doença de Graves, que é uma doença autoimune na tireoide. E essa alteração na tireoide, do hipertireoidismo pro hipo, como é que foi? Inicialmente eu fiz um tratamento só tomando comprimido todos os dias. Como não resolveu, a gente fez o tratamento com o iodo. E depois desse tratamento com o iodo, que eu fiquei com o hipotireoidismo. Inicialmente eu percebi o cabelo muito ressecado, uma facilidade muito grande para ganhar peso, engordava muito rápido e sentia muito sono. E como que você convive hoje com a doença? Então, atualmente eu não noto esses sintomas que eu tinha antes, porque eu faço a reposição do hormônio todos os dias bem direitinho. Então, eu não noto um ganho de peso, o cabelo ressecado como antes. Hoje em dia tá bem tranquilo. E hoje leva a vida normalmente? Normalmente, assim, atividade física, alimentação, combinando tudo isso com a reposição do hormônio, dá para ter uma qualidade de vida ótima. Obrigada, Cris. Obrigada. Pois é, então assim, a doença de Graves, ela é realmente uma das causas mais comuns de hipertireoidismo e ela pode surgir se manifestar em qualquer idade e os pais devem estar atentos, né? Porque pode surgir na infância, na adolescência, como foi o caso da Cristina. Em relação ao hipotireoidismo e ao hipertireoidismo, como é que é feito o tratamento? Pronto, o hipertireoidismo, você pode usar uma medicação, 2 tipos de medicações por um período, mas depois, se não entrar em remissão espontânea, se for de causa autoimune e não melhorar espontaneamente, é preciso partir para o tratamento definitivo, que pode ser o iodo radioativo ou a cirurgia. No caso do hipotireoidismo, é feita a reposição do hormônio. Está faltando hormônio, então vai ser feita a reposição de forma contínua do hormônio da tireoide. Para os pacientes que utilizam o medicamento para o hipotireoidismo, é interessante a gente sempre lembrá-los de utilizá-los diariamente, continuamente, né? Porque ele não tem essa produção necessária pela própria glândula, né? Então, uma dica, né, que eu dou para todos é a utilização em jejum. É necessário realmente que faça uso do medicamento para o hipotireoidismo em jejum. Muitas vezes os pacientes, por tomarem muitos medicamentos, acabam juntando os medicamentos ou não tendo tempo hábil, consome e faz a sua refeição, né? Então é uma dica bem interessante para a gente poder manter essa quantidade de hormônio adequada. Isso, exatamente. A absorção dele vai ser melhor da medicação se for usada em jejum. Em relação a uma coisa que preocupa muito as pessoas, que é o nódulo na tireoide, né? Existe muita incidência de nódulos malignos. Explica um pouquinho pra gente. Os nódulos na tireoide são bastante frequentes, né? Se a gente fizer ultrassom, as pessoas, a maioria vai ter nódulo, 60%, 70% da população brasileira tem nódulo. A grande maioria é benigno, de todos eles, 5% vai ser câncer, né? E a gente tem 4 tipos de câncer tireoide, mas os 2 mais frequentes, mais comuns, são bem indolentes, eles evoluem muito lentamente. E o tratamento também é bem efetivo com a cirurgia, às vezes precisa fazer uma dose de iodo. Quando que a gente deve procurar um médico, Rebeca? Se a pessoa sente algum desses sintomas que a gente comentou agora há pouco, né, sugestivo de hipertireoidismo, é importante que faça uma avaliação, porque só realmente o exame laboratorial que vai poder fechar um diagnóstico. Ou se você perceber alguma nodulação, algum aumento na região do pescoço, né, também é importante procurar uma avaliação do especialista endocrinologista para chegar a um diagnóstico.